Fala, Farias! Muito obrigado aí pelo convite. Seja bem-vindo à live da Super Varejo. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem, estamos aqui no Ó, live direto de casa. eu já vi que você é um cara que atende pedidos, né? Que já mudou o copo, que eu acompanhei Você o viu? copo. Aquele copo realmente não Aqui. teria sentido nenhum, né, Gatti? Esse é mais legal, fala aí, ó. Esse é de vidro, né, meu? Aí, Legal, o pessoal tá chegando aí. E tá, aí, já tá tudo estamos aí. bem? Tudo bem, né? A gente tá aí com essas loucuras da pandemia, aprendendo cada dia, né? Já caminhando ainda para o final. Juliana, boa noite aí, Cara, bem-vindo. tomara, né, que a gente realmente esteja já caminhando para o final, mais de 100 dias já, né, Gatti? É, A gente tentando entender o que está acontecendo ainda, porque muita gente e os governos acabam não ajudando também, então a gente meio que fica perdido nessa confusão toda, né? E você deve e o ter visto medo de que retroceder, né? Porque agora exatamente, começa a reabrir, vai que reabre uma semana, 10 dias, e aí faz que nem Florianópolis, tem que voltar tudo. Aí, pô, tudo ao que era antes, aí né? a gente não vai aguentar não, pô, é sacanagem. Exatamente. Farias, para Legal. começar o nosso bate-papo aí, eu queria que você contasse sua carreira até chegar na Versa. Aí quando você chegar na Versa, aí nós vamos mudar um pouco a conversa. Então eu queria que você contasse sua carreira aí pelas empresas que você Legal. passou, o seu currículo, até chegar na Versa. Rapaz, a gente vai precisar de algumas horas aqui, hein? Mas vamos lá. Vou tentar resumir aqui, sintetizar para que a gente possa bater esse papo legal. Bom, para começar, queria te agradecer, Gatti, pelo convite aí, de estar participando de mais uma super live da Super Varejo, né? Eu tenho acompanhado as últimas e realmente só temas importantes e interessantes para todo o varejo aí, né? Principalmente nesse momento que a gente está se reinventando. Todo o varejo está se reinventando. Bom, começando um pouco com a minha história, eu comecei com 16 anos lá no McDonald's. E aí é interessante, né, Gatti? Porque aí tem o primeiro aprendizado, né? Eu trabalhei quase 14 anos no Mac. Para mim foi a minha principal escola, né? Então, começando como um menino lá, eu me lembro que o meu primeiro cargo foi chapeiro, né? Onde faz os hambúrgueres lá e tal. E Sim. lá, já desde aquele momento, eu vi a importância, né, que hoje eu acabo usando muito aqui, que é do padrão. O padrão e o processo bem definido, fica difícil de você manter uma consistência de atendimento a esse cliente, criando uma experiência positiva, né? Então, como eu falei, no MEC eu fiquei quase 15 anos, 14 anos e pouquinho, e tive a oportunidade de ser desafiado em várias frentes. Cara, alguns desafios aí, né? Inauguração de várias lojas aí pelo Brasil, Rio, Minas, Espírito Santo, Bahia, Recife. Então, assim, vários desafios que me trouxeram aí, principalmente essa característica, esse DNA de padrão e processo. Coisa que você, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da GS1, né? A GS1 Brasil, ela é muito, o know-how dela é sempre baseado em alguns pilares e um deles é todo o processo aí de padrão e principalmente processo. Depois eu tive a oportunidade de fazer o startup da operação do Burger King, o principal concorrente do McDonald's no Rio de Janeiro, né? Fiquei lá por 3 anos, também foi uma experiência bem legal. Ainda atuando em áreas alimentares, né? Então, restaurante, lanchonete, praça de alimentação que a gente falava. Depois de lá, aí uma mudança bem assim, interessante. Eu deixo de atuar em alimentação e começo a atuar mais em varejo de grande superfície. Eu saio do Burger King e vou atuar como diretor de operações na Leroy Merlin. Leroy Merlin é uma empresa francesa, você deve conhecer, material de construção, né? A gente está falando aí mais ou menos em torno de 50 a 55 mil itens dentro de uma loja. Então, desde aquele parafusinho pequenininho que você tem lá para prender uma gaveta, até uma banheira de hidromassagem, né? Então, assim, você encontra de tudo e até um perigo você visitar a Leroy Merlin com a esposa, né? Porque ela entra ali naquela loja e não quer sair mais, porque é um sonho, né? Verdade. Aquela parte de decoração, tapetes, iluminação, principalmente para quem está no processo de montar casa,
Já tinha certeza disso, mas mais do que isso, eu consegui entender que padrão e processo sem gente bem treinada não funciona, Gatti. Então, aí eu tive o meu pilar de trabalho, onde eu desenvolvo, inclusive, na Verser isso, que é padrão, processo, com agilidade, mas com gente treinada e desenvolvida, porque senão não adianta. Você pode ter o software da NASA, você pode ter a Ferrari, mas se eu não souber pilotar e gente que esteja treinada para fazer isso, você tem grande dificuldade, né? E aí a Leroy me deu mais certeza ainda que gente treinada, motivada pode te dar um bom resultado, te traz bons resultados, né? Porque, por exemplo, a gente está vivendo esse momento de todo o varejo sendo empurrado para o e-commerce. Tá, eu até consigo implementar uma ferramenta, eu consigo comprar um software novo, mas se eu não tiver o back-office, né, a retaguarda, o meu time treinado para operar bem essa ferramenta, quem vai sofrer no final das contas é o cliente na ponta, porque ele vai ter uma experiência um pouco ruim, né, vamos dizer assim. Então, sim, a Leroy Merlin me deu um pouco disso, e depois eu fui atuar já no varejo alimentar, o Walmart, né? O Walmart ele não está mais no Brasil, agora é o Grupo Big, aonde eu desenvolvi aí como diretor de operações. Eu era responsável pela uma região do sul do Brasil. Ao total eram 85 lojas, que era Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E eu cuidava de 2 bandeiras de supermercado lá. Tá. E no ano passado, a GS1, junto com a APAS, Associação Paulista de Supermercados, e a GS1, Associação Brasileira de Automação, decidiram se juntar para ajudar o varejo numa demanda que há muito tempo era latente, que é o cadastro de produtos, né? Aí nós vamos chegar na pergunta da Verser, que é agora, aí surgiu a Verser lá no final do ano passado, te fizeram o convite, você aceitou para se tornar o CEO, né? E aí qual que é o principal objetivo da Verser? Primeiro eu queria assim, só destacar uma coisa interessante, que assim, foi o plano de negócios que foi desenvolvido entre a APAS. Então a gente teve aí quase 15 pessoas do lado da APAS e quase 15 também do lado da GS1, que em conjunto criaram esse plano de negócios. Então o interessante que um negócio, é uma empresa do varejo para o varejo, né? Então com pessoas que operam aqui, que vieram do varejo. E eu já sofri na pele a dor de não ter um cadastro completo quando eu operava em todas essas empresas de onde eu passei. Então, eu sei bem como isso funciona, tá? E posso te enumerar vários casos aqui que aconteceram. Eu vendo, por exemplo, vou te dar um caso que para mim é super importante, que me marcou muito durante todo esse tempo. Eu operava no sul do Brasil, eu vi o meu concorrente antecipando vendas com o lançamento de produtos. Então, saía um novo sabão líquido na praça. O meu concorrente conseguia vender antes do que eu conseguia. Por quê? Porque ele tinha um processo de cadastro de produtos muito mais ágil, produtivo, que fazia com que ele pudesse ter o produto na gôndola antes de mim, né? Então, eu já sofri isso lá. E aí, agora eu venho ajudar ao varejo, né, pela Verser, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a não sofrer tanto, ter um processo mais produtivo, né, mais eficiente. E eu costumo, inclusive, falar sobre isso fazendo um paralelo da evolução de alguns produtos dentro do próprio varejo, Gatti. Quer ver? Vamos pegar o café, né? Sim. Você gosta de café? Pô, cafezinho, claro. Opa. Em café. E o café foi evoluindo e hoje a gente toma café em cápsula. Quem um dia imaginou que teríamos máquinas de café e que você coloca uma cápsula na máquina e aqui dentro você tem o café, o melhor café. E é exatamente isso que a Verser está fazendo. Está trazendo em uma cápsula, é como se fosse uma cápsula, com todas as informações de produto de maneira qualificada. Porque aqui, nesse café, você pode confiar que realmente o nível de qualidade, de padrão, de processo, você sabe que a indústria trabalhou muito forte, desenvolveu, pesquisou, e esse produto vem em um processo evolutivo para que realmente o cliente na ponta tenha
um padrão, uma qualidade realmente muito boa, tá? Entendo. Então, a Verser veio então para padronizar, diremos assim, esse cadastro, né, e qualificar da melhor forma possível. E lá na ponta agora, pensando no supermercadista, se eu fosse um supermercadista agora, eu ia falar para você, cara, o que você vai me ajudar a resolver? Qual que é o problema meu que você vai me ajudar a resolver? Legal. O que você vai me responder? São várias frentes. Eu acho que assim, e a mais importante, que no final do dia a gente tem que sempre trazer mais, é vender mais, né? O varejo precisa vender mais, a indústria precisa vender mais. Para quê? Para crescer market share, para evoluir e avançar nos seus planos de negócios. Então, a primeira coisa que a Verser vai trazer é a garantia que eu vou acelerar todo o processo de lançamento de um novo produto, né? E as indústrias, Gatti, você deve ter percebido aí, não param de lançar, né, produtos. É impressionante como você pega, vamos falar aqui de um segmento de limpeza que vem crescendo muito por conta da pandemia. Todas as empresas no segmento de limpeza, elas vêm lançando e com uma velocidade cada vez maior, né? Então, a todo momento que eu vou ao supermercado, eu vejo, caramba, esse produto eu não conhecia. Então, para que serve a Verser? Para ajudar a indústria e o varejo, principalmente o varejo, a acelerar esse processo de lançamento de produtos, tá? Porque, assim, como cliente, a gente acaba não percebendo muito o que vem antes de ter o produto na gôndola. Só que é um longo caminho, né? Desde a pesquisa, o desenvolvimento, gerar o mock-up daquele produto, até disponibilizar e deixar na mão do cliente. Então, todo esse passo a passo, que por incrível que pareça, em algumas redes de supermercado leva 30, 40, até 60 dias para fazer o cadastro desse produto, aqui na Verser a gente consegue fazer em até 48 horas. Né? Então, legal. uma indústria grande pega esse produto em lançamento, esse café, por exemplo, eu pego essas informações desse café, faço a captura. A gente costuma falar que criamos um gêmeo digital. Então, esse produto aqui é físico, eu vou criar um gêmeo digital na nossa plataforma, no nosso sistema, e eu disponibilizo essas informações para o varejo e para a indústria também, de maneira automatizada e com qualidade. E mais do que isso, né, Gatti? Porque assim, ó, o cadastro de produto, você pode até ir no Google, procurar as informações lá. Tá? Você vai encontrar as informações. Agora, será que dá para confiar nisso? Será que aquelas informações estão atualizadas? E aí é que entra a Verser, que é o nosso desafio, manter o que a gente fala de cara crachá. Então, se eu estou no e-commerce e pedir lá um ketchup, né, de uma marca famosa de 500 gramas, na minha casa tem que chegar o ketchup de 500 gramas. E não de 250, né? Então, não só a foto do produto tem que ser cara crachá, mas também as informações que embarcam dentro daquele e-commerce, tá? Tá, e nesse cadastro também está contemplando as imagens, né? As imagens de qualidade, padronizadas, onde o amarelo é amarelo mesmo, né? Não é laranja, o azul não é verde, esse tipo de coisa. Você sabe, assim, ó, a Verser está apoiada em 3 grandes pilares, tá? Um desses pilares é a descrição de produtos. E aí, quando eu falo descrição, parece ser um item básico, né? Mas, por exemplo, toda a parte de informação nutricional que cada vez mais os clientes estão buscando se alimentar de produtos que sejam mais nutritivos, que não tenham conservantes. E nesse caso da descrição completa, inclusive aquela abreviação que tem na etiqueta de gôndola. Não sei se você já passou por isso. Chega em alguns momentos que você não sabe no cupom fiscal o que você comprou. Porque a abreviação é tão confusa que você não consegue entender. Então, um dos pilares, e o primeiro mais importante, é a descrição completa desse produto. Inclusive, Gatti, ajudando o consumidor, o cliente, por exemplo, vamos falar de uma categoria aqui, vinhos.
Vinho, quais são as diferenças? Eu tenho tipo de uva, de safra, eu tenho tipo de rolha, tamanho de garrafa. Todas essas informações a gente captura, faz a captura dessas informações e distribui para o varejo poder consumir. Então, esse é o primeiro pilar, pilar de descrição completa de produtos. O segundo, a gente tem um motor fiscal, onde para o varejo, ele já vai com as informações tributárias para que ele possa ter certeza, né, e no futuro não tenha um problema de autuação, de multa por conta do fisco, né, da fiscalização. Então, ele também recebe as informações tributárias, tá, de classificação tributária. Esse é o segundo pilar. E o terceiro, que hoje é muito importante por conta do e-commerce, que são as fotos, né? As fotos em alta resolução, mas também que sirvam para vários outros canais. Por exemplo, falando aí com o Sarracini, há 15, 20 dias atrás, que é um grande parceiro do Savenhago, ele me falava, Farias, eu estou abolindo aqui o tabloide físico. A gente fez um teste e a partir de agora a gente vai utilizar somente o tabloide digital. Quer dizer que para isso você precisa de descrição completa, bem feita, e principalmente todo o banco de imagens daquele produto, né, Gatti? Sim, entendi. Então, vamos lá. Vou lançar um produto. Como é que é o caminho desse produto até a imagem, a descrição, a padronização, para ele estar igual, né, se eu sou um fornecedor, quando a minha equipe de vendas vai para a rua vender em supermercado, é importante esse produto estar cadastrado igualmente em todos os supermercados, certo? Então, como é que funciona? Eu lanço um produto, aí eu falo para a Verser, é o seguinte, essas são as características do produto, essa é a imagem do produto. Ou vocês mesmos vão fotografar o produto, vão fazer a imagem dele, como que é? Bom, Verser vem do nome de verificar e certificar, tá? Então, assim, até para... eu acredito que nem todo mundo saiba disso, mas Verser vem de verificar e certificar, tá? Então, como é que funciona? Vamos imaginar que uma grande empresa de material de limpeza vai lançar um novo pano limpador, ok? Então, quando ela começa a startar esse projeto, ela já me sinaliza dizendo, olha, tá vindo aí um novo produto que é um pano limpador bactericida, por exemplo. Eu já pego essas informações preliminares, já subo no meu sistema, mas eu só vou disponibilizar para o varejo a hora que eu tiver com esse produto na mão e certificar que aquelas informações que ele me passou realmente são reais e eu posso distribuir isso para o varejo. De forma que a indústria coloca somente essas informações na Verser e eu sirvo na Verser como um hub. Eu vou distribuir essas informações para todos os varejos e no caso da indústria, a gente vai distribuir para a força de vendas, aonde com um tablet na mão ou um smartphone, a força de vendas vai ter aí um catálogo completo com todos os produtos já em linha, já de venda, e os produtos que serão lançados também, né? Dando a oportunidade, novamente, naquilo que eu falei, de antecipar vendas no varejo. Então, toda a cadeia de abastecimento da indústria até o cliente final, com esses processos, né, que a gente foi fatiando, conseguem ser mais produtivos e, claro, mais eficientes. Por quê? Eu sou responsável pela curadoria dessas informações e dados. Eu sou especialista junto com o meu time em fazer um cadastro completo de produtos, né? E garantindo que lá na ponta quem vai consumir tem essas informações completas e não precisa ficar juntando informação de todos os lados. E o supermercadista, então, ele vai acessar o banco da Verser para ter a descrição desse produto. E aí, ele, como é que vai fazer? Ele vai pagar isso? A Verser já fornece isso para o supermercado? Qual que é como é que é a mecânica? Legal. Então, assim, vamos imaginar um supermercadista e ele tem, com certeza, um RP. Então, vamos imaginar aqui um RP grande, aí, um SAP, tá? Então, a Verser vai disponibilizar essas informações de produto
todo esse pacote de quase 430 atributos de cada um dos produtos, direto dentro do ERP, então nesse caso o SAP, e o varejista vai poder, num pequeno workflow, baixar essas informações. Se é um produto novo, ele vai implementar. Se é um produto já em linha, ele vai higienizar o cadastro dele, tá? Então imagina que ele já tem uma Coca-Cola lá e que está faltando alguma informação, ele vai poder ter a informação completa, né? Isso dentro, direto do RP. Ou também, se ele preferir, ele tem acesso a um portal, um dashboard, onde ele vai ver que lançamentos foram e aconteceram ao longo da última semana, quantos produtos estão em linha daquele determinado fornecedor, quantos tiveram alteração de foto, de tamanho de embalagem, dessa coisa toda. E por último, ele vai ter um campo lá de produtos que foram inativados pela indústria, evitando com isso que o varejista peça um produto que vai sair de linha. Que isso também facilita muito. E toda essa ferramenta, o acesso dessa ferramenta e essas informações, até porque é o seguinte, né? Informação com qualidade hoje é ouro, né? Você que é o editor da revista Super Varejo sabe disso. No momento que a gente tem 1 milhão de informações de todos os lados, saber a curadoria, da onde eu posso acreditar nessa informação, qual é o caminho e fonte, é muito importante. E nesse caso, para o varejo, né, para a rede varejista, a gente não cobra nada. Por quê? Essas informações e dados, elas são da indústria, do produto, né? Quem produz é dono daquela informação daquele produto. E quem vai consumir, nesse caso, é o varejista e não teria sentido ele pagar por isso. Tá? E nesse caso, quem vai ganhar é toda a cadeia, inclusive a indústria, que paga por esse serviço, mas que tem à disposição do varejo todo o mix de produtos. Então, ele vai conseguir vender fundo de sortimento, por exemplo. E com isso, todo mundo na cadeia, todas as etapas, acabam ganhando muito com isso. Entendi. Antes de continuar aí no assunto da Verser em si, do trabalho em si, eu vou te perguntar uma coisa aí, como é que foi? A empresa foi criada no final do ano passado, né? Que a gente teve o lançamento esse ano, se eu não me engano. Aí ela ia começar a atuar. Vamos lá, agora vamos cadastrar, vamos pegar os parceiros, fornecedores, vamos distribuir os dados e pau, veio a pandemia. Cara, como é que está sendo isso? Como é que está sendo trabalhar uma empresa que recém começou as atividades? Como é que está a equipe? Conta aí, dá um panorama aí pra gente. Legal. Então, assim, ó, a gente lançou a Verser no finalzinho do mês de janeiro, né? Então, o lançamento foi um evento muito, muito legal que aconteceu na sede da GS1. E nesse dia a gente contou com a presença de vários supermercadistas, pessoas também de outras associações, indústrias, né? Que fazem parte já da base aqui da Verser, que a gente disponibiliza essas informações. Então, a gente ligou os motores, né? E na cabeceira da pista acelerou tudo para lançar. E logo em seguida, já no mês de março, então 2 meses depois, né? A gente teve aí toda a problemática do início da pandemia. A gente continuou porque, e aí é uma coisa interessante, Gatti, somos uma empresa de tecnologia. Então a gente nasce, pensa, age dentro da tecnologia, né? Então todo time, desde lá, vem operando 100% do tempo via home office, né? Então, é claro que num primeiro momento a gente teve um pouco mais de dificuldade, principalmente de mostrar a ferramenta para o varejista, porque ele estava naquele volume, aquele pico, né, de vendas que acabaram acontecendo aí em todas as redes no início da pandemia. Muitos clientes correndo para o supermercado, essa coisa toda. A gente teve um pouco de dificuldade nesse momento. Eu poderia falar para você entre 30 a 40 dias, começando lá no dia 15, 16 de março. Mas depois daí não, né? As indústrias e os varejos já em contato com a Verser, já contratando a Verser. E de lá para cá, então eu poderia dizer para você, na segunda quinzena de abril, a gente já vem fechando contratos com vários varejos, várias indústrias, para colocar essas informações
de maneira disponíveis para esses varejos e indústrias. Tá? Então, a gente lançou, claro, esperava um volume e uma aceleração muito maior, mas por conta da pandemia a gente desacelerou um pouco e na sequência a gente já conseguiu retomar e a gente vem de lá para cá já fechando vários contratos aí com os varejos e também com as indústrias. E como é que está a equipe? Está todo mundo trabalhando em home office? Estou trabalhando na sede. A sede é em São Paulo, né? Fica no bairro dos Jardins. Sim, a gente tem um escritório que é o nosso laboratório aqui nos Jardins, fica na Alameda Santos, né? Onde ficam os equipamentos que fazem as capturas de dados e informações de cada um desses produtos. Eles podem ser feitos no laboratório, Gatti, mas também pode ser feita essa captura no próprio ponto de venda, no CD, nas lojas, que acabam vendendo aquele determinado produto, tá? Então a gente tem dois momentos, dois lugares que a gente pode capturar essas informações, ok? Esses dados, né? Então, uma vez por semana, pelo menos, vai alguém do time lá. Por exemplo, amanhã vai ter uma parte do time que vai até o nosso escritório, nosso laboratório, para fazer algumas capturas, gravar algumas aulas, ou apresentar para alguns varejos. Mas a grande maioria do time, 100% home office, e com nível de produtividade, meu amigo, e efetividade excelente. Aliás, né, eu acredito que muitas empresas vão adotar daqui para frente, eu não sei se full time, mas part-time, essa opção de trabalho aí, home office, né? Acredito que é uma tendência, até porque muita gente que passou aí, que a gente bateu papo aí por essa live, não, supermercado obviamente não, que é uma atividade essencial, né? A pessoa precisa estar lá, o supermercado precisa abastecer, mas de modo geral das indústrias você percebe que teve muita gente que vai continuar, né? Tem empresas que vão fazer o home office até o final do ano, tem empresas que vão fazer 2 vezes por semana, enfim, que vão fazer essa adaptação aí até o final do ano. E deve ser uma tendência mesmo, acredito, né? E agora falando do... Vai lá. Não, por favor, complemente. Até porque é o seguinte, a gente está entendendo ainda, né, semana após semana, como vai acontecer, né, esse desenrolar dessa pandemia. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador ele já colocou aí em prática algumas leis, né, de uso obrigatório de máscara. Quer dizer, a gente está tentando entender ainda como vai ser o segundo semestre, o próximo ano, para o varejo e para a indústria alimentar. A gente teve um pico muito acentuado lá no início, se mantém aí, está um pouco mais estável agora, mas as empresas que podem, sem dúvida, Gatti, elas vão utilizar esse formato de home office, porque assim, ganha a empresa e ganha o colaborador também, né? Se a gente for pensar, imagina só, o tempo de deslocamento que tem o colaborador para ir e voltar para a empresa, ele ganha esse tempo para fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, inglês. Então, se ele souber usar bem esse tempo, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? No final das contas, todo mundo acaba evoluindo. E se adaptando, né? A gente está se adaptando. Sim. Essa é a realidade. Só dar um recadinho antes, o pessoal que está assistindo, lembrando que a íntegra da entrevista ela fica lá no IGTV, tá? Vocês vão continuar recebendo mensagens, vão continuar vendo nas nossas redes sociais o link para a IGTV com a entrevista na íntegra. Vai ficar também do nosso canal do YouTube, tá? E amanhã no nosso portal supervarejo.com.br tem lá uma matéria com os insights, com os principais pontos que foram discutidos aqui. Aqui a gente não perde nada de conteúdo, a gente sempre deixa o conteúdo aí disponível para quem é interessado aí no varejo, para quem é interessado em gestão, operação, está acompanhando sempre em qualquer das nossas plataformas. Tá? E eu vou agora perguntar uma coisa lá para o consumidor, né? O consumidor, ele não vai ver esse cadastro, obviamente, ele nem passa pela cabeça dele, né, esse cadastro, tal, como é que vai fazer, né, RP e tal. Mas o que isso, lá na hora da venda, o que isso vai ajudar o consumidor, tanto o consumidor a encontrar um produto, quanto
ao próprio supermercado vender isso? Bom, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora de e-commerce, né? Para que ele tenha certeza daquele item que ele tem necessidade, que ele quer comprar. Então, imagina que ele vai fazer um jantar, né, para a esposa dele, e ele precisa de um determinado tempero. E se na busca que ele vai fazer dentro do e-commerce daquela determinada rede, essa descrição de produto não estiver ok, completa e principalmente correta, ele vai ter dificuldade, primeiro, de achar. Segundo, ele pode pedir um produto que ele não queria, porque ele se enganou lá na hora, né? Como eu falava aqui, de uma gestão, de uma categoria, por exemplo, como vinhos, né? Que faz todo, para quem gosta, para quem conhece, né? Quem realmente aprecia a bebida vinho, o tipo de rolha que você vai usar, que você vai comprar aquele produto, a safra, né? Então, eu me lembro que um amigo comprou um vinho, que ele tem um preço relativamente aí, entre 300 e 400 reais, e ele falou, olha, eu vi num site aqui que está super barato. Comprou e não era o vinho. Não era o vinho. A garrafa... Não, na realidade era o vinho, mas a garrafa era aquela menor, né? Então, assim, o vinho tem aquele problema... No site estava como 750 ml e ele recebeu a meia garrafa, aquela garrafinha pequena, né? Então, assim, isso foi um erro que gerou para ele um problema, teve que devolver, teve que reclamar. Quer dizer, uma falta de informação correta faz com que o cliente final ele fique insatisfeito, né? E não atenda a expectativa do que ele queria comprar realmente, né? Porque o vinho ainda tem um problema, esse aí eu acho que vai ser o grande problema de resolver. Então um cara registra lá, né? Porque tem muita gente, até alguém já colocou nos comentários aqui, que o supermercado dá a ficha pro vendedor preencher as descrições, né? Muitas vezes a gente sabe que acontece isso. Aí o cara coloca lá, vinho argentino Los Hermanos. Aí o outro coloca vinho Malbec Hermanos Argentino. É o mesmo produto e ele vai ter problema de estoque, ele vai ter problema de entrega, de descrição. Esse é um problema que a Verser vai ter que resolver aí. Verdade, e isso acontece muito porque cada rede, principalmente, né, ou cada loja vai cadastrar o seu vinho e cada um usa uma forma de cadastro, né? E aí exatamente isso confunde o cliente, né? Se ele vai normalmente numa loja, compra aquele vinho e vai em outra física, né? Loja física que eu estou falando, ele tem dificuldade de encontrar. Por quê? Essa descrição de produto vai ajudar o cliente a ele ter certeza daquilo que ele está comprando, principalmente no e-commerce, tá? Para ele não confundir e chegar na casa dele exatamente aquilo que ele pediu. Porque assim, quer deixar um cliente frustrado, né? E não atender a expectativa, é ele pedir uma coisa primeiro, ter ruptura, não ter aquele produto, e a descrição, o cadastro completo vai ajudar o comprador do varejo a manter aquele produto em linha, né? Então, assim, o pior cenário é não ter o produto. O segundo pior cenário, Gatti, é comprar um produto errado, que eu não vou usar, né? E aí fica parado lá, você fala, puxa, mas eu gastei dinheiro, o produto está aqui, eu não estou usando. Porque não era isso que eu queria comprar, né? Então, o cadastro vem para ajudar isso, nesse sentido também. Tá. E agora, pensando aí, né, se tudo correr bem mesmo e a gente conseguir progredir cada vez mais na flexibilização e na redução das quarentenas e todo o mercado começar a voltar, talvez no novo modelo, mas enfim. Quais são os desafios da Verser aí pós-pandemia? Kátia, assim, ó, a gente tem alguns desafios, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o melhor momento para a Verser nascer foi há 10 anos atrás, tá? Se a gente tivesse lançado a Verser há 10 anos atrás, a gente estava com principalmente uma base maior, mais populada, com maior, né, entregabilidade para os varejos. Então, assim, o segundo melhor momento é agora. Então, o desafio é escalar esse negócio, acelerar, né? Só para você ter ideia, a APAS aí tem em torno de 1.500 associados que a gente precisa entregar para eles esse cadastro completo. E aí eu estou falando de um mix de produtos comum, tá? Porque é difícil ser comum, porque um varejo lá do interior ele tem produtos regionais e locais que de repente não tem aqui em São Paulo, né? Eu estou falando em média aí de 130, 135 mil
SKUs, né, ou jeitinhos que a gente fala aqui, códigos de barras que a gente precisa qualificar e entregar para eles, né? E aí, quando eu saio de São Paulo, aí realmente o negócio fica gigante e a gente precisa escalar isso. Até porque, Gatti, a Versa ela não vai atuar somente no setor supermercadista, tá? A gente tem 21 outros setores, tá? Então, a gente está falando de farma, por exemplo. Legal. Estamos falando de material de construção, entre outros, tá? São 21 outros setores. Então, respondendo a tua pergunta, o principal desafio é escalar a Versa para ajudar mais ainda o varejista lá na ponta a ter um cadastro completo, tá? O segundo desafio que a gente tem é mostrar que esse cadastro, essa cápsula com as informações qualificadas vai fazer com que o varejo tenha mais eficiência e principalmente produtividade, tá? Vou te contar uma coisa. Eu fui visitar um varejo faz mais ou menos um pouquinho antes da pandemia e aí eu falei, olha, eu quero visitar aqui o departamento de cadastro de vocês. Chegando lá, tinha uma balança no meio do departamento, tinham seis posições, 6 pessoas trabalhando. E aí eu perguntei, para que vocês usam essa balança? Ele falou, para pesar os produtos, para botar o cadastro correto. Eu falei, tá, qual foi a última vez que você aferiu essa balança? Aí o menino do cadastro falou, o quê? Aferiu? E aí você vê, né? Como a gente tem oportunidade de realmente fazer com que esse cadastro lá na ponta esteja de maneira correta, né? E não adianta ter uma balança que de 3 em 3 meses eu não faça aferição nela, né? Verdade. Gente, quem está assistindo aí, ó, nós já passamos de 40 minutos aí de bate-papo, daqui a pouco a gente está caminhando para o final. Quem tiver pergunta aí, pode mandar que a gente vai selecionar aí e vai fazer pro Farias aqui. Esse é o momento, hein? Aqui não tem, aqui o cara não tem como. Vamos lá. E cada vez mais, né, Gatti, você vê que o varejo, principalmente, né, está sendo empurrado para o mundo digital, ok? Então, sim, a gente tem que evitar o retrabalho, né? Então, a indústria manda informação hoje, como é para alguns varejos. A indústria manda informação para o varejo. Aí o varejo pega aquela informação, imputa no seu sistema. Às vezes está incompleta, às vezes está incorreta, que é pior ainda, né? Então, assim, deixa quem é especialista fazer o cadastro completo. E aí você pega as informações que realmente te interessam, porque eu estou falando de um universo de um produto com 400 atributos. Mas eu não preciso dos 400, eu preciso só de 100. Ok, eu vou te disponibilizar todos e você acaba pegando só o que você precisa, tá? Então, assim, deixa quem é especialista fazer o cadastro e aí você só vai consumir, até porque o varejo não vai pagar por isso, não paga por isso, né? Então, várias redes já estão consumindo essas informações de maneira automatizada, que eu acho que é o mais importante aí, ganhando eficiência e produtividade, e eliminando uma série de erros que a gente tem aí, principalmente em entrada de nota fiscal, ruptura de produtos, entre outros, tá? Legal. E agora, Farias, na sua visão, aí como cara de mercado, como é que você acredita que vai ser aí o novo normal? Eu não gosto muito dessa palavra, porque já até falamos aqui outras vezes, uma pessoa de máscara já não é normal, né? Então, mas assim, como é que você acredita que vai ser esse novo normal aí, pensando em consumo, em varejo? Você tem receio, por exemplo, que essa liberação de serviços não essenciais possa acarretar num retrocesso, a gente voltar a fechar mais de novo? Dá uma visão Farias aí do como que você está vendo esse momento, como que você acha que vai ficar? Vamos lá. É engraçado, né? Quando a gente está em quarentena, quando a gente está todo mundo nas suas casas e a gente não percebe que o vírus, nesse caso, não está se espalhando, a gente tem aquela sensação, não, então agora está resolvido, eu vou sair. Isso é uma falsa ilusão, né? É assim, a gente precisa realmente se resguardar para que o negócio não exploda, né? Porque aí o vírus não escolhe classe social, né, Gatti? De A a Z e batendo firme, né? E a gente vê os números do Brasil aí
dia após dia, batendo recorde ruim, né? Então, o que eu acredito de verdade é o seguinte, de pouco em pouco vai ter que ir liberando, né? Na minha concepção, até porque as pessoas precisam voltar ao normal, porque senão elas podem ter outros tipos de problema, além do financeiro, depressão, problema de saúde por outros. Vai acabar trazendo outros problemas de saúde, porque fica parado em casa, não faz exercício, não faz uma série de coisas, né? Então, o ser humano precisa sair, só que nesse momento tem que tomar um pouco de cuidado. Os negócios, falando um pouco mais dos negócios, tem que ter agilidade, amigo. Se não tiver agilidade, em rápido ter um gerenciamento de crise, e a gente viu isso muito, né? Principalmente bares, restaurantes, shoppings, vão ter que se reinventar completamente, né? Porque senão vão derreter, infelizmente vão derreter. E aí essa agilidade tem que ser com precisão, porque não adianta também sair abrindo várias frentes para tentar, né? Vários canais de faturamento e de venda para tentar salvar a empresa e não entregar para o cliente final a expectativa que ele quer. Até porque, Gades, olha o desafio que o supermercadista tem. Antes era de trazer o cliente à loja para uma experiência. Agora é levar essa experiência até a casa do cliente, né? E quando eu falo levar a experiência, métodos de pagamento eletrônico que ele não precise lidar com maquininha, as entregas sem contato físico. Quer dizer, uma série de questões que o varejista vai precisar entender e se adaptar rápido, quem não se adaptou ainda, para atender esse cliente lá na ponta. Eu acredito que 2020 seja um ano bem difícil para vários segmentos. Para recuperar vai levar um tempo, mas a gente não pode parar, né? Quem é que vai sofrer mais nessa história toda? E o meu mentor fala sobre isso, né? Farias, quem estava nadando pelado agora vai se sentir nu completamente. O que eu quero falar com isso? Quem fazia uma operação inconsistente do varejo supermercadista, quem tinha... Ouvindo aí? Tá me ouvindo? Não, tá, deu só uma travadinha leve, essa aí já só. Tá. Foi só um solavanco. Quem realmente entregava antes para o cliente um nível de qualidade de serviço bom, rápido e preciso, vai conseguir ter um resultado e vai se manter. Agora, infelizmente, muitas empresas, né, e do varejo, né, não do alimentar, mas do varejo, vão ficar pelo meio do caminho, que é uma pena, né? Tem esse risco, né? Infelizmente vai ter esse risco. Mas é aquela coisa, né, que eu falei, que a gente conversa em eventos que a gente se encontra e que o pessoal do varejo... o varejo tem uma capacidade de se adaptar e de se reinventar muito rápido, né? Se você perguntar para qualquer um dos supermercadistas que a gente conhece, se ele imaginasse que em janeiro a loja dele ia estar desse jeito, operando assim, não ia falar isso, ele nem passava por dia, né? Quando começou-se a falar em fechamento, em só esse serviço essencial, se falava em 15 dias, né? Todo mundo, não, vamos fechar 15 dias aqui só para o vírus não espalhar aqui, daí a gente já volta. E né, foi toda uma reinvenção aí dos próprios, das próprias lojas que já tinham uma operação muito redonda e das que não tinham, tiveram que começar a ter, tiveram que partir para o online, para o delivery, para o e-commerce, né? Espaçamento na loja, pôr para lá, a gôndola para cá, aumenta o espaço. Foi um negócio que o varejo ele tem essa característica, né? Eu estava falando com um diretor de operações de uma rede grande que tem aqui em São Paulo, e ele me falava o seguinte, aqui na rede a gente não pensava em colocar o e-commerce nesse ano. Em 15 dias ele botou o e-commerce no ar e hoje ele vende até pelo WhatsApp, né? Então, assim, olha como ele foi empurrado, né, para tomar a decisão de atender o cliente, né? Então, e aí tem toda a logística dele, que, por exemplo, dentro das lojas tem um ponto de táxi, então o próprio táxi já entrega para o cliente, não precisa vir na loja. Então, assim, todo mundo dentro do varejo supermercadista precisou se reinventar e rápido, né? E aí, por isso que eu falei da agilidade. Tem supermercado que ele tá
ele paga o Uber para o consumidor levar as compras da volta. Lá, né? Então, você entendeu? O varejo ele tem essa característica de se adaptar. E rápido, é muito legal se isso. Rápido, Exato. Bom, gente, a gente chegou aí a um pouco mais de 50 minutos aí de papo. O Instagram daqui a pouco derruba a gente, né? Então, eu queria agradecer a presença aí do Farias, deu uma aula aí pra gente da importância de cadastro, de como deve, que todo mundo ganha com esse cadastro aí, a indústria, o varejo. E eu queria, Farias, você deixasse uma mensagem final aí para os varejistas, você tem aí 3 minutos, à vontade aí para deixar uma mensagem final do que você quiser falar sobre o futuro do varejo, sobre o comércio, sobre cadastro, enfim. Tem um espaço para você deixar uma mensagem. Nesse pouco tempo de experiência, né, que eu passei no varejo e agora um pouco do outro lado do balcão, eu tive alguns aprendizados que eu levo comigo e eu gosto sempre de dividir, né? O primeiro deles, principalmente para o varejo físico, Gatti, é uma frase que eu aprendi com um chefe que era o seguinte: mais vale a consistência do dia a dia do que abrir novas frentes o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Cara, loja limpa, abastecida, sem ruptura, com produto disponível, um bom atendimento, sendo no PDV, seja nos balcões de atendimento, faz muito mais diferença do que você o tempo todo ficar trazendo novidades e não ter consistência, tá? Então, só reforçando, mais vale a consistência de um bom padrão e uma boa entrega de uma loja para o cliente final, seja no físico ou no digital, do que ficar o tempo todo criando alguma novidade na loja e não conseguir ter essa consistência. Então, para mim, isso faz toda a diferença quando eu entro numa loja que eu vejo, caramba, aqui você vê que realmente o padrão, a consistência acontece e com isso a experiência do cliente é muito melhor, tá? Então, mais vale a consistência do que o padrão. Outra coisa é agilidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, no varejo, como a gente tem que ser vai errar? Vai errar. Todo mundo vai errar, mas erra barato e rápido, amigo, tá? Então, assim, colocou uma ideia em prática, avalia rápido. O cliente gostou, é lucrativa aquela ideia, vai para frente. Então, assim, se tiver que errar, erra rápido e barato, porque isso faz toda a diferença no processo de agilidade, né? Porque a gente tem várias ferramentas, várias tecnologias que estão aí disponíveis para a gente. Só que, se você não for ágil, você não consegue ter uma boa performance. E por último, gente, cara. Gente é o que faz esse negócio funcionar. Eu comecei a falar na nossa live aqui sobre isso, né? No meu DNA eu tenho muito forte isso, padrão, processo e gente, que é o tripé. Se você não tiver gente capacitada e melhor do que você para tocar o teu negócio, você não vai conseguir ter um bom resultado. Ou então você vai ter aqueles picos que a gente costuma falar que é voo de galinha, sobe e desce, sobe e desce. Então você precisa ter do teu lado aí o time, né? Time comercial, marketing, vendas de operações, realmente engajado, bem treinado, que saiba para onde a empresa quer ir, porque isso vai fazer toda a diferença. Ter um time desafiado, né? Intensidade para que realmente entregue bons resultados. Então essas são as minhas 3 dicas. Muito legal, muito legal. Farias, obrigado aí, eu agradeço demais a atenção aí, o carinho com a Super Varejo. Muito obrigado aí pelo tempo aí, acho que foi uma live legal pra caramba, foi uma aula aí mesmo, a gente deu para ter uma noção exata, além só do que é a Verser, é a importância desse serviço, né, na cadeia de abastecimento aí. Eu acho que isso foi muito legal. E eu queria te agradecer de novo aí, e é isso, boa noite. Boa noite para você também. Obrigado pelo convite. A gente está à disposição aqui, principalmente dos varejistas, para dar a sequência, uma aula, ajudar. Tá? A gente fica à disposição aqui. Obrigado pelo convite, Gatti. Portas abertas aí da Super Varejo sempre aí para a Verser. E em breve nós vamos anunciar algumas parcerias aí para o mercado, mas ainda em breve vamos ter alguma coisa aí mas eu ainda não vou falar não. Estou esperando a gente fechar o formato direitinho e a gente comunica a todo mundo.
Legal, Gatti, Ok? obrigado. Obrigado, Farias. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.